Já está aparecendo para vocês o slide? Alguém pode me dar um retorno Assim, aí? pastor. No princípio Deus, Está, tá? tá. Bom, deixa eu agora ver como é que eu... Continuando, para finalizarmos nessa questão, falamos na aula passada sobre os atributos de Deus. Nossos últimos slides falaram sobre os atributos de Deus incomunicáveis e comunicáveis. E hoje vamos estar falando sobre os nomes de Deus, né? Só para a gente relembrar, Deus é incompreensível, podemos conhecer a Deus, mas não podemos compreender o seu ser interior, pois a sua natureza é muito diferente da nossa e muito mais complexa. Há entre os seres humanos e Deus enorme distância, a distância do finito para o infinito, a distância que existe entre o tempo e a eternidade, entre o nada e o tudo. Nunca conheceremos tudo que há para conhecer sobre Deus. Isso aqui é interessante porque às vezes a gente pensa assim, né? O que não nos deixa conhecer Deus na sua totalidade é a nossa natureza caída. Mas não é só isso, né? E aí a gente pensa, quando acontecer, né, aquilo que está escrito lá em Coríntios, capítulo 15, né, que esse corpo mortal for revestido de imortalidade, né, e esse corpo corruptível for revestido de incorruptibilidade, então a nossa mente ela fica imaginando que aí então nós conheceremos Deus, né, de uma forma completa. E o que a Bíblia ela nos mostra é que sempre vamos estar distante desse conhecimento, né, pleno a respeito de Deus. Sempre seremos seres finitos e Deus um ser infinito, né? Então, assim, talvez esse seja dos nossos estímulos, né, para nós pensarmos na eternidade a respeito de Deus e da sua grandeza, porque nós existiremos na eternidade e passaremos toda a eternidade descobrindo um pouco mais sobre Deus, mas nunca chegaremos, né, a essa compreensão total. Então, isso mostra para nós que nós, né, a eternidade não vai ser uma eternidade monótona, mas a eternidade será uma eternidade onde nós conheceremos a Deus por toda a eternidade, né? Falta até palavras aqui para expressar, né? Então, assim, nós entraremos na eternidade e eu fico imaginando, né, que quando a gente ficar assim abismado, tem hora que a gente não fica abismado com algumas revelações que nós temos, né, a respeito de Deus, né, da grandeza dele. Então, assim, quando nós estivermos bem abismados, né, a respeito de conhecimentos que nós tivermos adquirido a respeito de Deus, nós ouviremos o nosso irmão mais velho, que é Cristo Jesus, porque através dele é que nós conheceremos o Pai cada vez mais. Nós ouviremos da boca dele: você ainda não conheceu tudo, né? E nós continuaremos nesse processo de conhecer a Deus. Então, aquela proposta do profeta, quando ele diz assim, da gente conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, isso faz parte tanto do agora quanto faz parte da nossa
eternidade. Então, essa declaração aqui, ó, nunca conheceremos tudo que há para conhecer sobre Deus. Por essa razão, os teólogos dizem, às vezes, que Deus tem muitos nomes, mas não tem nome nenhum. Ou seja, ele se revela, nós vamos ver agora, né, através dos nomes, mas esses nomes não é suficiente para descrever esse Deus. Deus tem muitos nomes porque conhecemos muitas descrições verdadeiras do seu caráter com base nas Escrituras. Mas Deus não tem nome nenhum, pois jamais poderíamos descrever, compreender a plenitude do seu caráter. Olha o que diz Jó. E isso tudo é apenas a borda das suas obras, né? Jó está naquele processo de conhecimento a respeito de Deus, né? Lembra que Jó começa a questionar a Deus, e aí Deus então começa a fazer algumas perguntas para Jó. E Jó então vai colocar a mão na boca dizendo: não tenho como responder essas perguntas, né? Então, assim, não tem como a gente ter esse conhecimento, ainda mais nesse corpo de morte, né? Mas nesse conhecimento de Jó, ele vai expressar: isso tudo é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele, mas quem poderá compreender o trovão do seu poder, né? Então, nessa linguagem poética aqui de Jó, ele está dizendo que o que nós conhecemos, né, apesar de ser tão grandioso, e às vezes até mesmo na revelação de Deus, a nossa mente não conseguir captar, né, essa grandeza do Senhor, Jó vai dizer que isso é apenas um sussurro. Agora, imagina só o trovão da voz desse Deus, né? Não dá para nós compreendermos e absorvermos esse conhecimento. E então, quando nós pensamos nos nomes de Deus, o Luiz Saião, ele vai dizer assim, olha, os nomes de Deus na Bíblia têm a finalidade de revelar-nos o caráter e os atributos do próprio Deus, caráter e atributos. Então, quando nós pensamos agora nesses nomes, né, é uma forma de Deus ir revelando essa pessoa dele, né, esse ser dele para nós. Assim como ele também revela, né, através dessas manifestações, né, dos atributos dele, assim ele vai revelando através dos nomes, né, a observação do povo de Deus para com alguns atos de Deus no percurso da história faz com que esse povo de Deus expresse, né, como é que eles estão vendo a Deus. Cada nome divino revela-nos como Deus deseja ser conhecido por nós. E aí, então, nós temos o El Shaddai, né? Deus Todo-Poderoso. Esse nome aparece com mais frequência no período patriarcal, né? Aí dentro do livro de Gênesis, alguns dizem, né? Até mesmo aí o livro de Jó, né? Está dentro desse período. Deus, então, ele se revela como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, né? Esse nome mostra o poder absoluto de Deus, né? Aí, eu quero até ler esse versículo de Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Então, é uma revelação de Deus. Olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aqui Deus vai continuar mostrando, né, para o Abraão o plano dele, né, o desenrolar desse plano através da vida dele, da família dele. Então, eu sou o Deus Todo-Poderoso. É exatamente essa mesma expressão que nós vamos ver quando esse Deus vem ao encontro de Abraão,
e diz para ele que ele vai ter o filho dele, né? E Sara, que está ouvindo por trás das cortinas, diz assim: é impossível. E aí então Deus ali na pessoa naquelas três pessoas, né, que vem ao encontro de Abraão, vai usar essa expressão, né? Existe alguma coisa impossível para Deus? Ou seja, o Deus que vocês servem é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode todas as coisas, né? Então nós vamos ver esse Deus se revelando ao povo dele. El Elyon, o Deus Altíssimo, esse nome aponta para a força, soberania e a supremacia de Deus, o Deus possuidor de todas as coisas, o Altíssimo que está acima de todas as coisas. El Olam, né? O Deus eterno. Esse nome indica imutabilidade e constância, o Deus que não muda, o Deus que é constante, né? Aqui, então, nós vemos exatamente esse atributo que nós já estudamos, né? Imutabilidade, o Deus que não muda no percurso do tempo no qual nós estamos vivendo, né? Porque Deus é atemporal, ele nunca está preso ao tempo, mas nós temos essa compreensão, né, de que tudo muda, né? Até mesmo a natureza, né, o planeta, ele vai passando por transformações, por mudança. Mas o eterno Criador, ele é imutável, ele é o Deus que não muda. Deus, ele não será melhor, né, daqui a milhões e bilhões de anos, né? Deus, ele sempre foi, né, o Deus de bondade, o Deus de amor, o Deus de justiça. Então não há mudança. Nas palavras de Tiago, não há sombra em Deus, né? Não há variação em Deus. Ele é o mesmo eternamente, é o El Olam. Pastor, Assim, volta, por gentileza, só o slide anterior. esse Não, o outro. Prontinho, é o pastor, pode passar. Então, Adonai é o Deus que governa, né, todas as coisas. Ele é o Senhor, mestre, possuidor, dando assim superioridade, dando assim superioridade de Deus sobre os demais deuses, né? Então Deus ele sempre expressa na página das Escrituras, né? Dizendo assim, olha, quem são os outros deuses, né? Eu sou o Senhor, eu sou o Criador. Eu falo as coisas antes delas acontecerem. Quem são os outros deuses, né, para predizer aquilo que está no futuro, né? Sendo assim, nenhum outro Deus pode ajudar além de Adonai. Yahvé, né? Alguns falam Javé, Jeová, né? O pastor José Lima diz que a melhor expressão é Javé, né? Nem Iavé, nem Jeová, mas Javé. É o Deus redentor. A raiz desse nome tem relação com o verbo e enfatiza a presença e a existência constante de Deus. Então, quando Moisés ele pergunta, né, qual é o nome, ele vai se revelar assim: eu sou o que sou, né? Eu fui, eu sou e sempre serei. E aí Pastor, Deus, sim, silêncio. repete, por favor, aí, que o senhor falou no início aí, Iavé, como é que é? Iavé, Jeová, como é que é? Porque a gente ouve muitas essas expressões, né? Os testemunhos de Jeová mesmo usam muito a expressão, e na música que a gente cantou aqui agora, a gente usou muito essa expressão, né? Jeová, né? E a gente ouve muito nas músicas Jeová, né? Mas Ah, a expressão, segundo o pastor José Lima, agora que ele teve aqui na igreja falando sobre esse nome de Deus, né? Essa manifestação de Deus através desse nome, que é a melhor forma, né, de proferir e de entender é Javé. E, já pastor, vi. Sim? e eu, em alguns documentários, alguns estudos, eu já ouvi que a letra J não existe
no Hebraico. vocabulário hebraico, né? Então, por isso que se pronuncia Yahvé, porque o J lá não existe, né? Uhum. E nesse caso, ainda assim, seria melhor pronunciar Javé? Tá aí, né? Uma pergunta que eu não vou saber responder. Pastor, eu posso responder? Devido a isso, né? Fique à vontade, João. Eu estava dando uma lida a respeito disso, e as siglas do nome de Jesus em hebraico é YHWH. E exatamente, ele não tem uma pronúncia certa da forma falada. Só que para os mais antigos, porque hoje em Jerusalém não se fala mais o hebraico, né? Hoje ele misturou bastante, principalmente por conta da, da vinda da imigração alemã. Só que no hebraico tradicional, o nome de Cristo ele é produzido como um sinal de respiração. Então, o YHWH, a pronúncia é como se fosse, somente isso. E aí, pelo fato das letras soltas, eles não terem uma tradução, não ter uma fonética específica, então todas as vezes que o nome de Cristo ele é citado na Bíblia como Yahvé, que é trazido para o português ficou o Yahvé, no hebraico ele ficaria como a respiração, e é algo do tipo. Eu achei isso muito interessante quando eu li a respeito. Foram alguns estudiosos que, sabe, passam essas questões de vocabulários e tal. Eu achei muito interessante. Inclusive, pastor, eu assisti um podcast de Luiz Saião falando sobre os nomes de Deus com Rodrigo Silva, e aí eles foram 4 horas de podcast só É um- falando sobre os nomes de Deus. E aí ele fala sobre Yahvé, né? Nesse vocal. E, inclusive, ele fala que a pronúncia do J não existe, então o correto seria Yahvé. Mas Luiz, a gente fica nesse, um fala Luiz, uma coisa, outro fala outra. Luiz Saião é autoridade, né, nesse assunto, né? Na Então, questão nesse de caso aí, hebraico, Yahvé e Jeová é o Deus Redentor. é o Deus Redentor. É o Deus, e ele manifesta exatamente, né, naquele momento ali, que ele está se revelando para Moisés e com essa proposta, né, de que ele ouviu a aflição do povo, ele ouviu os clamores, né, de aflição do povo ali no Egito, naquela época de escravidão, e que ele vem agora ao encontro desse povo para redimir esse povo, né, resgatar esse povo, tirar esse povo da escravidão e levar agora para a terra prometida. Né? Mas está aí. Vamos aprofundar um pouco mais, né, nessa questão aí. Deu seus adjetivos, né? Aqui, ó, aparece aqui, né? Jeová Rafá, né? O Senhor que cura. Jeová Nissi, o Senhor nossa bandeira. Jeová Shalom, o Senhor nossa paz. Jeová Jireh, o Senhor que provê. Jeová Ra, né? O Senhor é o meu pastor. Jeová Tidsekenu, né? Eu acho que a expressão é Sekenu, o Senhor justiça nossa. Jeová chamar, né, o Senhor que está presente, Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos, Jeová Naked, acho que a pronúncia é essa, o Senhor que fere. Então, esses são os nomes, né, e esses adjetivos, né, que vão fazendo parte aí dessa revelação de Deus para o povo dele. Só isso, esses slides, só para a gente complementar, né, o que a gente viu a respeito de Deus. Gente, aí tudo tranquilo, né? Nada de novo. Tá aí uma boa indicação, né? A irmã Rose, ela falou isso sobre Luiz Saião. Eu creio que hoje é uma das autoridades que a gente tem a respeito desse assunto. Tem muitos vídeos,
podcasts, né, aí super interessantes que vocês podem estar assistindo, né, e tendo um conhecimento melhor, tá? É o que eu tenho feito também. Aqui eu só estou aguçando vocês para fazer aquilo que eu também tenho feito, né? Estudado, lido um pouco mais. Não sei se todo mundo já adquiriu, né? Se já tem o livro ou PDF, mas aqui está também uma teologia muito boa, né? Que vai dar uma compreensão bacana para vocês a respeito, né, de todas as doutrinas que nós estamos tratando, né? E aí, se vocês não adquiriram, né, quero até dizer que é interessante vocês e é preciso vocês adquirirem ou o livro, né, o PDF, porque nós vamos estar passando já essa semana para vocês, vamos dividir os grupos aqui e vamos estar passando para vocês o trabalho, né, de resumo e apresentação de cada capítulo ou das 5 ou 6 doutrinas que nós vamos estar dando agora nesse semestre, né, porque as demais nós vamos estar dando no outro semestre. Então, nós vamos estar passando para vocês em grupo para vocês estarem fazendo esse trabalho. Então, não sei se vocês já têm em mãos essa teologia, né, que nós indicamos no início. Se não tiver, vocês vão precisar correr atrás, tá bom? E E para ler pastor, um pouquinho, não pode terminar, depois eu falo. e para ler um pouco mais, né? Porque assim, as nossas aulas aqui são pequenas e é preciso que vocês aprofundem um pouquinho mais nas leituras, né? Eu sei que é um desafio para vocês e para todos nós, mas é importante a leitura. É exatamente na leitura que vocês vão enriquecer mais o conhecimento de vocês, nessa direção aí dos estudos teológicos. Sim, João? Se alguém se interessar pelo podcast aí do Luiz Saião, ele tá no Spotify, capítulo 1167. Aí, só procurar lá e tem disponível as 3 horas e 3 minutos de podcast. Muito bom. Aí. Tendo tempo, final de semana, Faz igual o Facebook, eu Lá no, compartilho. tra- lá no trabalho, pastor, tá trabalhando, a gente põe para ouvir e vai aí, trabalhando, é assim. Até dentro do carro também, né? Em fazer um corre, alguma É, coisa, ou outro pode não colocar. é parar 3 horas para ouvir, não, porque é não difícil, tem, mas a né? gente Não vai tem fazendo esse as tempo. atividades diárias ali e coloca para ouvir, é a forma que a gente consegue. Eu vou mandar lá no grupo, Léo. Eu não lembrava quanto tempo, eu achei que eram umas quase 4 horas, mas é isso mesmo, mais de 3 horas ouvindo. Muito bom. De quê? Tá lá dentro. Tá aí. Luiz Saião, ótimo teólogo, né? Se vocês quiserem outra indicação aí também, Heber Campos Júnior, muito bom também, né? Para vocês estarem ouvindo e tendo bons ensinamentos. Tá, gente? Vou compartilhar aqui. Ah, eu queria, antes de compartilhar, quero fazer uma proposta para vocês. O meu assunto hoje é encerrarmos a respeito, né, a doutrina sobre Deus. Então, agora nós vamos falar sobre o Deus Trino. Então, eu queria saber de vocês se a gente pode, agora é 8h26, se a gente pode ir sem intervalo e quando a gente finalizar o assunto, eu finalizo a aula hoje. Pode ser assim? Por mim, tranquilo. Todo mundo Pode. está de acordo? A gente vai terminar mais cedo. Tudo em Beleza. É até melhor que descansa mais cedo. pronto. Isso. A gente está ainda dentro de bibliologia Nós estamos dentro da doutrina a respeito de Deus. a respeito de Encerra- Deus. Encerramos, Certo. encerramos bibliologia na terceira aula, né? E E aí, agora quarta e é, quinta, é a teologia. isso, teontologia, Isso. doutrina sobre Deus. E aí,
Claro, aí vocês têm um trabalhozinho para casa, né? Hoje a gente não vai fazer a aplicação aqui em sala, mas qual é o trabalho que eu quero de vocês? Quero que vocês leiam para fixar aquele artigo. Quem leu o artigo que eu expus lá no grupo? Compartilhei com vocês. Eu vi, pastor. Então, Eu vi agora à noite, pastor. Só que eu fui Eu entrar também vi. no Mas grupo. é confuso demais, pastor. Dá um nó na mente da gente aquilo ali para Mas poder é colocar interessante. aqui. Meu Deus do Eu céu. gostei de ler. por isso, por isso que eu quero, né, que vocês releiam novamente, né? Porque quando a gente está falando a respeito da Trindade, não é um assunto tão fácil de nós compreendermos, né? Eu falei para vocês, né, que nós vamos entrar aqui em algumas doutrinas que tem hora que vai ser um pouquinho difícil, né? E que eu falo para vocês que eu sou professor de teologia sistemática já tem um bom tempo e continuo lendo, relendo, e que tem hora que a minha cabeça também entra em parafuso. Mas a gente precisa continuar lendo, né, numa melhor compreensão, tentando compreender o percurso da história, né, como foi que a igreja ela foi construindo, né, esse pensamento, o que nós chamamos de ortodoxia, né? Nós vamos ver aqui alguns pensamentos distorcidos a respeito da Trindade. Então, assim, a proposta é essa, né? Que vocês leiam e faça para mim um resumo daquele artigo, tá bom? Faça um resumozinho lá de uma lauda, tranquilo. Não quero muita coisa, não. Uma lauda é suficiente, tá? E aí envia para mim poder ter uma noção de como é que vocês estão compreendendo, tá bom? Coloca lá da forma que você compreendeu. Olha ali o texto aqui, a minha compreensão é essa, né? Se a gente precisar, na próxima aula, conversar um pouquinho mais sobre isso, vamos conversar. A nossa proposta é a gente ir avançando, né, nesse conhecimento. Mas o artigo é muito interessante, tá? Ele traz ali, eu posso dizer que um resumo de toda a compreensão bíblica a respeito da pessoa da Trindade, né, e passando exatamente por esse período histórico. Então, quando ele vai fazendo perguntas ali, vai dando respostas, ele está, de uma certa forma, falando sobre alguma linha de pensamento que, durante a história, influenciou a igreja, trouxe cisão, né? Ó, essa questão aí da pessoa da Trindade vai trazer uma cisão histórica entre a Igreja Católica Romana, né? Oriental e ocidental. É o que nós conhecemos hoje como Igreja Católica Ortodoxa, né? E Igreja Católica Romana. Ela vai ter um cisma exatamente por causa dessas discussões a respeito da pessoa da Trindade, por causa de uma palavrazinha. Olha só para vocês verem, né, o quanto esse assunto ele provocou discussões durante a história, né? Quantos concílios foram convocados para poder formular um credo, e a gente, às vezes, por causa de uma letra, né, nós vamos ter uma linha de pensamento aqui que vai ter divergência, eu vou tentar passar para vocês aqui, por causa de uma letra só na nossa pronúncia I, né, no grego iota, mas por causa disso nós vamos ter aí, ó, anos de discussões, né? Então, assim, o assunto ele exige de nós um pouquinho mais, né, de tempo, de atenção, de paciência, né, de oração, pedindo a Deus que nos faça compreender melhor. Porque, assim, a doutrina de Deus, e agora pensando nas pessoas da Trindade, é a base para a nossa fé cristã no sentido de relacionamento, tá bom? Ó, só para vocês terem, né, assim, para a gente já começar a conversar sobre isso, quando nós lemos o texto de Gênesis, que o Senhor diz assim: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, e antropologia nós vamos ver, né, que essa imagem e semelhança que o homem tem tudo a ver com o Deus trino, um Deus relacional, né? Um Deus pessoal.
mas um Deus que se relaciona com outras pessoas. Um Deus que nunca esteve só. É um Deus que sempre esteve em diálogo, em conversa. Um Deus que não passou a amar quando ele cria o homem e ele tem necessidade agora de demonstrar amor por esse homem. Mas é um Deus que é amor em toda a eternidade, porque o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito Santo ama o Filho, o Espírito Santo ama o Pai ama o Espírito Santo, o Filho ama o Espírito Santo. Então, assim, Deus sempre existiu em uma comunidade e em um relacionamento interpessoal de amor, e ele vai nos criar exatamente por isso, tá? É aí que Deus vai olhar para Adão sozinho e vai dizer assim: não é bom que o homem esteja só. Nunca estivemos só. Não é bom que o homem esteja só. E ele vai fazer, então, o homem agora e a sua companheira, a mulher, e vai dar um mandato para esse homem que ele multiplique, enche a terra da imagem e semelhança dele. Então, aqui na pessoa da Trindade, vocês viram que nós temos toda a base, né, da nossa imagem e semelhança para com Deus e do nosso relacionamento, de sermos seres que foram criados para relacionar uns com os outros, tá bom? Então, essa é a nossa base. A Trindade nos traz toda essa base para a nossa vida. É bem complicado. Bem difícil. É por isso que as definições, né, nunca conseguiremos compreender Deus plenamente, né? E é por isso que a gente tem a expressão de Jó que nós vimos aqui, né? Se isso tudo é um sussurro, imagina então se ele trovejar, né? Quem somos nós para compreendermos, né? É aqui que nós compreendemos quando Moisés ele pede para o Senhor: eu quero te ver, e Deus disse: não dá, Moisés, não tem como. Basta eu manifestar um pouco da minha glória, é suficiente para você ter que cair, né, ao chão. Então, assim, não dá para fazer aquilo que você me pede. E é exatamente aqui que deve também nascer no nosso coração aquilo que é devido de nós seres criados, né? Temor para com esse Deus, né, que traduz em respeito, né, não somente em medo, tem também essa conotação aí, o temor, mas é muito mais essa visão, né, claro, de medo, porque, olha, quando a gente está na Epístola aos Hebreus, diz que Deus ele é fogo consumidor. Então, o escritor vai dizer assim, olha, não aproxime dele de qualquer jeito, né? Assim como lá no Monte Sinai o povo não poderia aproximar de qualquer jeito, na carta aos Hebreus também tem essa mesma proposta. Então, quando a gente fala, né, dessa grandeza de Deus que tem que gerar em nós esse temor, é um temor que deve provocar medo, mas muito mais, deve provocar em nós um respeito tal que a gente precisa, né, nos conformarmos com aquilo que ele nos ensina para que a gente possa aproximar dele. Dá para a gente perceber aí, né, até na questão de culto, como muitas das vezes, por não entendermos quem é Deus, a gente quer oferecer para Deus um culto que não tem nada a ver com ele. Vocês pararam para pensar nisso, né? Essas manifestações culticas, né, que a gente às vezes vê acontecendo nas igrejas, às vezes é uma falta de compreensão de quem é Deus. Porque quando nós compreendemos quem é Deus, nós vamos ter todo esse cuidado de aproximar desse Deus, né, com reverência, com santo temor, né, com essa busca de santificação, né? Então é isso. O sussurro dele precisa provocar em nós isso, né? Não provocar desânimo. Não quero que estudar teologia, né, a respeito das revelações de Deus provoque em vocês dizendo: puxa, é difícil demais, não dá para compreender isso não, né? Então eu acho que é melhor parar por aqui, não.
é aí que nós precisamos avançar um pouco mais, né? Esforçarmos um pouco mais e pedir graça. Lembra que na primeira aula, né, apesar de estarmos aqui, né, nos estudos, né, teológicos, mas nós nunca podemos desvencilhar o nosso estudo da nossa devoção, né, da nossa vida de oração, da nossa busca, porque Deus é compreendido, né, naquilo que ele revela para nós de forma espiritual, né? Através de uma mente renovada, nós vamos compreendendo melhor quem é Deus. Mas E vamos o lá, deixa eu... pastor, Sim, essa questão de culto, de relacionamento, de entendimento, lá no artigo fala algo assim, bem simples, e que às vezes falta entendimento por boa parte das pessoas, que é nós oramos ao Pai, em nome do Filho, e em Espírito. ou por Então, intermédio. é por intermédio do Espírito, né? Ali, conectando os três. E isso aí falta entendimento, né? Às vezes a pessoa ora, não sabe a quem ora, porque não tem a compreensão da Trindade. E aí fica, eu não sei se eu oro ao Pai, ou se eu oro ao Filho, ou se eu oro ao Espírito, e aí vira ali naquela confusão ali por falta de compreensão da Trindade. Verdade. E é interessante, Rosa, até assim, vou fazer um comentário aqui também, né, nessa questão, né, da questão da oração, porque, assim, até mesmo a expressão que a gente usa, às vezes, né, sempre no final das nossas orações, em nome de Jesus, né, como se a gente tivesse dizendo assim, olha, se eu não usar essa expressão, a oração não vale. E o significado não é esse, não é esse. Claro, a gente continua usando, sem problemas, mas o que vai validar a nossa oração em nome de Jesus é nós orarmos dentro daquilo que Jesus nos ensinou. Né? Lembra que ele falou assim, olha, se as minhas palavras estiverem em vocês, e vocês estiverem em mim, aquilo que vocês pedirem ao Pai, ele vai ouvir, né? Porque as minhas palavras vão estar em vocês. O que Jesus está dizendo ali é vocês vão orar de acordo com aquilo que vocês aprenderam de mim, né? Então, o que valida a nossa oração diante de Deus não é a expressão nossa no final, em nome de Jesus, mas é se a nossa oração é direcionada dentro daquilo que Jesus nos ensinou, né? Se não for, não adianta, nós podemos colocar essa expressão no final, mas ela não vai validar, né? Vamos dizer, se nós pedirmos algo que está fora daquilo que o Senhor disse que nós deveríamos, né, conversar com o Pai a respeito, não valida. Só o fato de falarmos, olha, em nome de Jesus, né? Então, essa validação aí está exatamente na nossa compreensão, né, de quem é o Pai, de quem é o Filho, de quem é o Espírito Santo, né? De como nós precisamos nos portar na nossa vida, né? Na nossa caminhada do dia a dia e na nossa conversa com Deus, né? Até para a gente não ser rápido demais. Às vezes a gente é muito rápido nas nossas orações, quando nós deveríamos refletir mais, né? Eu acho que foi Madre Teresa de Calcutá que disse assim, né, nas orações dela, né? Alguém perguntou assim, o que que você fala com Deus? Ela disse assim, nada, eu só escuto. E o que que ele fala? Eu também não falo nada, ele só escuta. Então, claro, é uma fala, né, enigmática, mas talvez o propósito aqui olha, a gente tem hora que quer falar muitas coisas quando nós deveríamos parar para refletir mais e ouvir mais a Deus, né? E podermos expressar melhor nas nossas conversas, né? Claro, não estou dizendo aqui que nas nossas orações, né, a gente precisa assim, refletir tanto para que elas se tornem tão formais, não. Eu estou dizendo que a nossa compreensão, né, das nossas reflexões nos leva a expressarmos melhor a nossa conversa para com Deus, né? Tem muita pressa, ah, e também aqui não estou eximindo a oração relâmpago, não estou falando isso, né? Mas é exatamente essa compreensão de que, através do nosso conhecimento a respeito de Jesus, nós conseguimos conversar melhor com o Pai.
Eu acho que eu prolonguei demais, mas é isso aí. Vamos lá, vou partilhar com vocês aqui os É slides. porque o assunto realmente é complexo, né, pastor? O assunto exige bastante tempo, né? E bastante reflexão. Mas vamos lá. Já está em tela cheia, deixa eu voltar aqui. Então, ó, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Né? Aqui nós vemos já no Novo Testamento Jesus dando uma ordem e essa ordem tem uma autoridade da parte, né, de Jesus, e ele então vai dizer que essa autoridade não é somente dele. Todo poder foi me dado no céu e na terra, mas quando vocês forem, vocês vão e façam discípulos, né? E batizem esses discípulos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas que compõem o ser único de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são chamados de trindade ou triunidade, né? Essa palavra nós não vamos encontrar nas Escrituras, mas é exatamente através dessas reflexões, né? Muitas das vezes filosóficas, dessas observações, até mesmo de pessoas, né? No percurso da história, que nem tinha talvez tanta aproximação das escrituras, mas foram formulando ideias, né? E essas ideias agora dentro da compreensão bíblica vai gerar então essa compreensão de que existe um Deus que é um Deus trino, um Deus único, mas um Deus trino. Essa definição aqui de Wiener Gruden é muito interessante, né? E ele vai dizer que se nós tirarmos qualquer um desses pressupostos, nós vamos incorrer em heresia, né? O que o Wiener Gruden vai dizer? Ele vai dizer que Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, só há um Deus. Deus é três pessoas, cada pessoa é plenamente Deus, só há um Deus. Né? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso quando nós formos desenvolvendo aqui mais os nossos slides, né? Mas já podemos dizer aqui, né, que Deus ele existe em três pessoas distintas, né? E quando a gente fala de pessoa, né, nós temos essa compreensão, né, de que pessoa é esse ser que é inteligente, que pensa, que sente, né? Então nós estamos falando de Deus como esse ser que conhece tanto a si mesmo como conhece tudo aquilo que está ao seu redor, porque é exatamente ele o criador de todas essas coisas, né? Então, Deus, ele sempre existiu em três pessoas distintas e no relacionamento sempre houve essa expressão eu e você, exatamente para mostrar, né, que existe pessoas distintas ali. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso nas heresias que são formadas por faltar um desses pressupostos aí, né? Cada pessoa é plenamente Deus. Então, quando nós pensamos na pessoa do Pai, nós estamos falando sobre um ser que tem todos aqueles atributos que nós estudamos e muito mais, né? E quando nós pensamos na pessoa do Filho, nós não temos, né, um ser com menos atributos, mas nós temos um ser com todos os atributos também do Pai. E quando nós pensamos no ser do Espírito Santo, nós temos um ser com todos os atributos que o Filho tem e que o Pai tem. Então, não existe aí, né, um desses três seres
que são menores, um em detrimento do outro. É por isso que cada pessoa é plenamente Deus. Todas três é Deus na sua plenitude. Mas existe um só Deus, porque existe uma só essência, né? O que é chamado nos credos de substância. Existe uma só substância, né? Vamos lá. Então, quando nós pensamos agora, né, na negação desses pressupostos que o Wayne Grudem ele vai definir, nós temos aí o modalismo, né? E o modalismo ele vai negar. Deixa eu pegar aqui meus escritos para mim poder falar com mais precisão para vocês, né? O modalismo, essa expressão, né, vai dizer que existe um Deus que se revela de três formas, de três maneiras, né? Então, o modalismo ele vai negar que existe três pessoas, mas ele vai dizer que existe um só Deus que se manifesta nas três pessoas. Então, em um certo momento, essa ideia, né, do modalismo vai dizer que o Pai se manifesta, mas esse mesmo ser agora manifesta na pessoa do Filho. Na questão da redenção, é a manifestação desse único ser, né, na pessoa do Filho, em um modo diferente, né, em uma ação diferente. E aí, quando a gente pensa, né, nessa forma que foi desenvolvido do modalismo, nós estamos negando a pessoalidade, né, do ser de Deus. Então, a gente está falando de manifestações distintas de uma única pessoa. Então, uma única pessoa, ela manifesta de forma distinta, né? E o ensino bíblico não é assim. O ensino bíblico vai dizer que existe três pessoas distintas, né? E aí nós vamos ver que essas pessoas são distintas exatamente porque existem momentos que elas conversam entre si, existem momentos como no ato batismal, que nós vamos ver o Pai dizendo: esse é o meu filho amado, essa é a voz do Pai. Nós vamos ver o Filho sendo batizado e o Espírito Santo vindo agora em forma corpórea, né? como uma pomba. Então, o modalismo ele vai negar esse ser distinto de Deus, essas três pessoas da Trindade. Já o arianismo, né, que vai ser essa doutrina mais combatida a partir do século III, né, Ário ele vai negar essa existência do Filho em toda a eternidade, né? Ário ele vai acreditar que o Filho ele é gerado, ele é criado pelo Pai. Não é criado no mesmo tempo em que o Pai cria, né, os anjos e o ser humano. É por isso que ele vai dizer que a expressão, né, primogênito é porque é o primeiro ser que Deus criou, que o Pai criou. Gente, olha, nós estamos aqui, né, em ensinos que negam a compreensão bíblica. Eu quero que vocês fixem aí, porque daqui a pouco vocês podem estar pensando assim, ó, o professor está ensinando, né, que a Bíblia ensina isso. Não, a Bíblia não ensina isso, né? Foram pais da igreja, né, durante o percurso histórico, que através dos seus estudos chegaram a compreensões distorcidas. É por isso que nós vamos ter o Concílio de Nicéia, que vai combater, né, essas formas de pensamento e vai formular um credo dizendo: é nisso que nós acreditamos. É aqui, né, debruçado aqui nos estudos das Escrituras, nós chegamos a essa compreensão, né, que a Bíblia ensina isso. Então, assim, o arianismo ele vai negar que Jesus ele sempre existiu com o Pai,
que ele é um com o Pai por toda a eternidade. Ele vai dizer que num determinado tempo da história, não da história nossa, né, mas ou nem do tempo nosso, né, mas na eternidade de Deus, Deus ele gera o Filho, né? E em contrapartida, Deus também vai gerar a pessoa do Espírito Santo. Mas que o único ser que é eterno na visão ariana, né, desse pensamento diário, o único ser que é eterno é o Pai. O Filho e o Espírito Santo, ele não é eterno com o Pai, né? Deixa eu ver aqui se é aqui que eu vou tratar com vocês sobre essa diferença, né, de interpretação de palavras. Deixa eu só dar uma olhadinha. Pastor, essa questão da Trindade, eu me lembro que eu fui num treinamento de missionários no Rio Grande do Sul e nesse treinamento nós tivemos vários momentos de inserção, sabe? E um desses momentos eles nos colocaram como se nós estivéssemos dentro de cada país, principalmente naqueles da janela 1040, para que nós pudéssemos, abre aspas, viver na pele o que cada missionário vive naqueles lugares. E uma coisa que ficou muito marcado nessa questão da própria Trindade é porque as pessoas que estavam ali caracterizadas para fazer o mal a nós, eles sempre atacavam a Trindade como se não fosse algo importante. E eles tinham um embasamento tão absurdo naquilo que eles estavam falando, que qualquer pessoa que tentasse confrontar o que ele estava dizendo, ele tinha uma resposta para aquilo. Então, qualquer resposta assim possível que você imaginasse que ficava dentro dos parâmetros do normal, do senso, ele tinha algo para debater. E aí eu achei isso tão interessante e ao mesmo tempo te dá um medo tão grande daquela questão de tipo, será que eu realmente estou vivendo a Bíblia da maneira que ela deve ser feita, ou da maneira que Jesus Compreendida, né? manda fazer? Porque cada coisa que ele fala, ele rebate. Que a gente fala, ele rebate. Ou você fala uma outra coisa, ele rebate. Você fala que os três é um só e ele rebate. E aí você fala, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? Mas foi algo assim tão proveitoso o medo te faz sair daquela zona de conforto e você ir, sabe, Uhum. atrás, que eu falei assim, meu Deus, tô doido para voltar lá esse ano ou no ano que vem para poder passar de novo por essa experiência, porque vale muito a pena. Então, dentro do arianismo, né, nós vamos ter duas palavras. Eu vou falar para vocês aqui, né? O que Ario ele compreendia, né? A palavra é homósios, né? H-O-M, porque olha a diferença só que nós vamos ter aqui. Vou falar aqui, né? Para vocês, cada letra, para vocês identificarem. Então, ó, H-O-M-O-O-U-S-I-O-S. Homósios. O que isso significa, né? Que Jesus, ele é gerado, né? O credo niceno vai dizer que Jesus, ele é gerado, né? Dessa mesma natureza de Deus. Ou seja, Jesus tem o mesmo ser de Deus. É a compreensão, né, de homose. Olha o que Ario ele vai compreender, né? H-O-M-O-I-O-U-S-I-O-S. Apenas esse I, né, vai ter uma compreensão diferente
para Ario. Ele vai dizer que Jesus ele não é da mesma natureza do Pai, mas ele é a natureza de Jesus é semelhante à do Pai, né? O que significa, né, essa palavra com o i, né? Com essa única letra aí. E aí então essa é a grande é o grande debate, né, que vai se formar aí no século III, né? É que para Ário Jesus num certo momento, né, da eternidade, o Pai ele cria Jesus semelhante, de uma natureza semelhante à dele, né? E é interessante porque quando ele usa essa expressão, ele está usando exatamente a expressão que é dada para nós, seres que fomos criados, seres humanos, né? E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? Semelhante a nós. Mas a Bíblia, né, vai mostrar para nós, e é isso que o credo niceno, né, ele vai então formular, é que Jesus ele é da mesma natureza do Pai. Ele sempre existiu, né, na mesma natureza do Pai. Então, assim, o Concílio de Nicéia ele vem exatamente para combater essa heresia, né, desse tempo através de Ario, tá? Qual a outra forma de pensamento, né, contrária àquilo que a Bíblia ensina? É o subordinacionismo. O que isso significa? No pensamento, né, nesse pensamento, Jesus ele era uma pessoa normal. Jesus ele não era Deus. Ele era apenas um homem ah, essa palavra aí, né, subordinacionismo, é um ser que é subordinado ao outro. Então, Jesus, quando ele usa aquelas expressões, o Pai é maior do que eu, né? Eu faço o que o Pai manda, é porque Jesus ele está num patamar menor, né, do que o Pai, do que o Deus Pai, né? Então, ele é subordinado ao Pai. Só que quando a gente vai analisar os textos bíblicos, né? Quando Jesus entra na história, Jesus como filho, apesar de sempre existir como filho, Jesus então entra como filho e ele diz: eu vim fazer a vontade do meu Pai, porque ele é obediente ao Pai. Mas isso não implica, né, que Jesus é menor do que o Pai. Essa linha de pensamento vai ensinar o subordinacionismo, que Jesus é um ser menor do que um pai. O que ensina o adocianismo, né? O adocianismo vai ensinar que Jesus ele nasceu e até os 30 anos de idade, né, Jesus foi um ser comum. Então, essa ideia, né, que a Bíblia nos ensina, que nós vamos estudar, né, que Jesus sempre existiu em duas naturezas, uma humana e uma divina, nessa linha de pensamento aqui, isso não existe. Jesus foi um ser normal, mas o Pai, então, agora quando Jesus completa, né, 30 anos, ele vai adotar Jesus como um filho que vai cumprir com um propósito dele aqui na Terra, né? Então, ele é esse ser adotado para essa missão, mas Jesus nunca foi Deus e nunca será Deus na mesma essência do Pai. Então, são essas quatro linhas, né, de pensamento que foram sendo formuladas durante o percurso da história da igreja, que trouxe muito debate, né, que trouxe muitos prejuízos, e até hoje ainda, né, nós temos esse prejuízo. Quando nós pensamos hoje sobre o modalismo, nós temos uma igreja hoje unicista, né, e que a gente tem um grupo muito conhecido, vocês conhecem muito, que é o grupo Voz da Verdade, né? A igreja
do grupo Voz da Verdade, que a gente canta as músicas, né? E que a gente precisa ter cuidado, porque, claro, dentro da teologia deles, eles podem estar colocando essa forma de pensamento, né? Essa igreja, ela acredita exatamente nessa forma do modalismo, né? Nessa linha de pensamento do modalismo, né? Não existe três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. É por isso que é chamado de unicismo, né? Existe um só Deus que manifesta através do Filho em um período da história e que agora está manifestando na pessoa do Espírito Santo, né? Mas nós vamos ter outras linhas de pensamento, né? Como as testemunhas de Jeová, que vão acreditar no Deus Pai, né? É o Deus único, e que Jesus é um filho de Deus, mas em um patamar bem menor, né? Não com os mesmos atributos de Jeová, né? Então, essas formas de pensamento ainda têm muito reflexo na igreja do tempo atual. Aí o credo atanasiano, né, de Atanásio, vai dizer assim: adoramos um Deus em trindade e trindade em unidade, sem confundir as pessoas, ou seja, pessoas distintas, sem separar a substância de uma mesma substância, um só ser, né? Cada uma das três pessoas da Trindade é Deus, sendo iguais em autoridade, glória e poder, cada um igual às outras, merecendo o mesmo culto, a mesma devoção, a mesma confiança e fé. Então, Deus existe em três pessoas, né? A doutrina da Trindade não é uma forma de triteísmo, ou seja, não é uma crença em três deuses. Por isso que Deus já deixou no Antigo Testamento, né, para o povo dele: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E aí Jesus vai dizer: eu e o Pai somos um, né? Ô, E, pastor, sim, só uma ressalva aqui, eu não sei se os outros colegas aí estão, dessa, dessa, desse credo que foi colocado aí agora, para cá, já é um credo que nós estamos estudando a realidade da Trindade, ou é ainda uma teoria? não, nós já temos, de lá para cá, nós não tivemos, né, mais nada que foi acrescentado, né? Não, no caso aqui do slide anterior, Sim. esse credo como é que é? Tá. Isso. Credo atanasiano, aqui nós estamos Isso. estudando aquilo que é a visão bíblica. Ele Que é a vem, visão bíblica agora. isso, ele vem exatamente Daí para daí combater para essa trás forma. é heresia. Isso. Até aqui Ok. nós temos, né, Hum, linhas de pensamentos que não refletem aquilo que nós chamamos de ortodoxia, né? Daquilo ok. que a igreja debruçou para estudar e formular, né, a sua crença. Na Bom? realidade, pastor, eu tô fazendo essa ressalva porque eu não sei se os colegas aí também estão acompanhando dessa Sim, maneira, né? entendi. Porque Né? para Porque, separar o bode dos cordeiros, né? sim. Agradeço, pastor Clemilton, viu? Tá bom, Foi, meu parceiro. foi boa aí a ressalva, né? Por isso que eu fiz a ressalva antes também, quando estava falando, né, dessa linha de pensamento, porque tem hora que a gente vai estudando, né, e a gente começa a combater uma heresia, e se a gente não tiver cuidado, o outro está pensando: olha, é isso aí mesmo, isso aí está certo, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter. Vamos pastor, lá. mas Sim? todas essas negações aí são tiradas da Bíblia, né? Eles vão lá, extraem textos e tiram da Bíblia, né? O subordinacionismo mesmo, Uhum. eu já ouvi muito, porque eles colocam Jesus como contextos bem que nós estamos acostumados a ouvir. E Sim. aí é muito fácil de enganar você usando a palavra ali, né? E trazendo para as pessoas daquela forma ali, é muito fácil. Ah, Enganar para quem não tem o conhecimento. Mas tudo é tirado da Bíblia, né? tudo da Bíblia, Todos. Rose.
alguém disse, né, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias, né, porque é um texto tirado, né, do seu contexto. E aí, eu não sei se vocês lembram que quando nós estávamos estudando, né, bibliologia, eu trouxe para vocês, né, que a gente precisa compreender as doutrinas bíblicas, né, dentro, às vezes, de um contexto imediato ali, mas também dentro de um contexto maior, né? Então, assim, tem coisas que você vai estar lendo e que dentro ali daquele contexto do livro você já tem uma boa compreensão. Mas tem alguns assuntos que você vai precisar, então, ir para um contexto maior, né? Você vai ter que estudar agora, talvez, todo o Novo Testamento, ver o pano de fundo no Antigo Testamento, né? Aquilo que estava sendo desenvolvido. E aí, a heresia, ela nasce exatamente de pegar alguns textos isolados, né? E fazer uma afirmação. Olha, isso aqui, né? Então, por isso, alguém disse, né, a Bíblia é a mãe de todas as heresias, quando o texto ele é tirado do contexto e, às vezes, com o pretexto, né, de formular algum pensamento contrário, né? Vamos Pastor, lá. Sim, sim, Daclé. só um minuto. Teve uma vez que eu, escutando uma pregação neopentecostal, e aí eu escutei essa expressão, que Deus era sempre eterno e Jesus era eterno. E Jesus, ele partiu de um ponto. Então, isso sugere que também isso é uma heresia, né? No caso, É uma conforme heresia. que tá. É. Exato. Ele, Tá bem que- dentro aí do arianismo, viu, Daclé? Uhum. Vai ter Jesus tem um ponto de partida, né, na eternidade. O Isso. Pai, Como ele sempre Deus é sempre eterno, sempre existiu, mas Jesus é eterno e partiu de um ponto. partiu de um ponto. Então, ó, o Pai é Deus, todavia para nós há um só Deus, o Pai, segundo a presciência de Deus Pai, né? Nós temos aí alguns textos, não dá para a gente conferir. Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus, são palavras de Jesus, né? O Filho é Deus, Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Romanos 9, 5. Porquanto nele Cristo habita corporealmente toda a plenitude da divindade, né? Então, aqui em Colossenses, Paulo está exatamente afirmando, né, que ali, e já combatendo, né, o que nós temos também de heresia nessa época aqui, que é o gnosticismo, né, que estava bem familiarizado com essa questão aí de Ario também, né? O gnosticismo negava essa divindade do ser de Jesus para com o Pai, né? Ele é um aion, ou um ser, né, que evoluiu, e a ideia do gnosticismo é que nós também, no percurso da eternidade, nós iríamos passando por essas evoluções. Então, a ideia é, Jesus um dia foi um como nós, e hoje está num estado mais elevado, né? E aí, Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, né, ali é um tratado teológico de Paulo a respeito da divindade de Jesus, mas mostrando que essa divindade ela habitou na pessoalidade, na humanidade também de Jesus, né? Ou seja, a divindade de Cristo habitando na humanidade de Jesus, no homem Jesus. Ele vai dizer assim, em Cristo, né, habita no corpo dele, né? Toda a plenitude da divindade, tá? Quando nós chegarmos lá em Cristologia, nós vamos ver isso, né? Que Jesus, ele não deixou de ser Deus, né? Quando Paulo escreve aos Filipenses dizendo que ele esvaziou, não é que ele deixa de ser Deus, né? Ele continua sendo Deus, né? Mas agora nesse corpo humano. Eu e o Pai somos um, declaração de Jesus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? João está falando aqui também de Jesus, logo abrindo o evangelho dele. O Espírito Santo é Deus, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a
Deus, né? Então, ao mesmo tempo que Pedro, né, ele diz assim, você mentiu ao Espírito Santo, e ele afirma, né, porque esse Espírito Santo é Deus, você mentiu ao próprio Deus, né? E aqui, então, Pedro, né, combate toda essa ideia aí, né, ariana, e que desdobra hoje nesse pensamento também, né, de algumas seitas, como a Testemunhas de Jeová, né, que apresenta o Espírito Santo como uma força ativa de Deus, né, não uma pessoa, né? Então, Pedro vai deixar bem claro em Atos 5, você mentiu ao próprio Deus, né? E as consequências agora vão ser sofridas por você. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. São pessoas distintas, né? Nas relações pessoais que a Trindade tem entre si, é evidenciado que são pessoas diferentes. As suas designações, Pai, Filho e Espírito Santo, testificam isso. Usam mutualmente os pronomes eu, tu, ele, quando falam um do outro, ou entre si, entre as pessoas da Trindade. Aí, então, nós já lemos alguns textos, né? Vamos só relembrar aqui, ó, o Velho Testamento, logo no seu início, insinua uma pluralidade da divindade, demonstrando, assim, claramente a Trindade, né? Então, no princípio, Deus, né, criou os céus e a terra, e aí, então, o Espírito está ali, o Logos já está ali, né? O Verbo, né? A palavra de Deus é esse Logos eterno que está criando todas as coisas, né? E aí nós temos vários textos comprovando isso. Esse texto de Isaías aqui é muito interessante, porque é aquela fala de Deus para Isaías, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós, né? Então, os nomes de Deus no plural, né? Gênesis 1:1, vemos o nome Elohim ou Elohim, né? Este nome é plural na forma, mais singular no significado. Os versículos seguintes demonstram isso, né? Exatamente aí quando Deus ele está criando o homem, passamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nas conversas de Deus, no conselho eterno, né? Há vários versos que Deus aparece falando consigo mesmo, e com isso demonstrando conselho dentro da Trindade. Sabemos que Deus não se aconselha e nem pede conselho, né? Então, assim, Deus ele não vai aconselhar com o outro um ser. Indicando, assim, essa Trindade, essa outra conversa não pode ser atribuída aos anjos. Isso aqui é muito interessante, né? Pois eles não estavam associados com Deus na criação. Então, quando Deus cria, Deus não está conversando com seres porventura ele já criou, né? É no conselho eterno que Deus está nessa conversa entre as pessoas da Trindade. O anjo do Senhor, esse trata do Logos pré-encarnado, né? Então, quando nós vemos essa expressão ali, né? O anjo do Senhor apareceu a Gideão, né? E a tantas pessoas no Antigo Testamento, nós estamos vendo aí, então, as que nós já estudamos, né? Que é chamado de teofania, as aparições de Jesus no Antigo Testamento, em forma angelical e em forma humana, né? Ora, ele manifesta, né, nessa forma de o anjo do Senhor, ora ele aparece conversando como se fosse um ser humano. Nós temos também na bênção de Arão, né, quando o Senhor ordena a Moisés que Arão ele venha proferir essa bênção sobre o povo de Israel, né? O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Então, esse Senhor está indicando aí essas três pessoas da Trindade. Encontramos no primeiro versículo da Bíblia duas manifestações da divindade que seguem. No princípio criou Deus e o Espírito de Deus movia-se. Portanto, notamos que o Criador de todas as coisas é Deus e o Espírito Santo move-se sobre este mundo.
com o propósito de nos conduzir, guiar, instruir no caminho que ele deseja que andemos. É tão linda essa teologia bíblica, né? Porque assim, a gente vê desde os primeiros versículos do Gênesis, Deus definindo, né, essa ação das pessoas da Trindade em relação ao ser humano, né? O Espírito Santo, ele sempre está guiando. Jesus vai dizer isso agora já no Evangelho de João, né? O Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. Esse é o papel dele, né, em relação a vocês. Quando nós chegamos no Novo Testamento, as instruções de Cristo de batizar, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, vai declarar essa trindade que nós já falamos, né? No batismo de Jesus, as três pessoas aparecem ali, né? O Pai falando, o Filho sendo batizado, né? E as três pessoas são vistas também na bênção apostólica, né? O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo. Pronto, gente, é isso aí. A palavra está com vocês agora. Só um adendo aqui, pastor. Vontade. Certa vez eu vi um teólogo falando sobre este assunto e eu achei interessante. Não estou aqui trazendo uma doutrina, deixar bem claro. Ele diz o seguinte, que quando falamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, automaticamente estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque o Senhor é Deus, Jesus é o Filho e o Cristo é a presença do Espírito Santo. Cristo significa ungido, né? Significa a unção de Deus. Por isso que Jesus é chamado Messias, quer dizer, o ungido de Deus, né? O Filho de Deus. Então, ele usando essa metodologia de simplificar, eu vou colocar assim, né, a pessoa da Trindade, quando nós falamos, citamos essa palavra em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos falando em nome dos três, assim, de maneira, como se diz, inconsciente, porém, citando os três. Eu achei interessante essa colocação dele. Sempre, quando falamos de Jesus, estamos falando também, né, do Pai e do Espírito Santo. E viremos e faremos morada neles, né? Quando Jesus fala a respeito da vinda do Espírito Santo, ele não fala que só o Espírito Santo vem fazer morada em nós, mas ele está dizendo também que tanto o Filho quanto o Pai agora vem fazer morada em nós. Somos habitação, né? Somos a casa de Deus, a habitação do Senhor. E pastor Jânio? Sim? Sim, Nilson. Fica à vontade, meu amigo. Não, enquanto o irmão estava expondo a questão de Ário, do arianismo, eu fiquei pensando na pessoa dele, de Ário. Na verdade, Ário era um presbítero, por sinal, um homem muito influente, lá da cidade de Alexandria, no Egito. E ele, por ser pressionado justamente nessa questão de quem era, como é que Jesus, Deus e o Espírito Santo não eram três pessoas, a saída que ele achou foi exatamente negar a divindade de Cristo. Então, para explicar, para dar uma explicação do confronto que ele achou, ele era negar a divindade de Jesus. Ou seja, ele era um ser imperfeito e inferior, e não podia ser Deus. Eu fiquei pensando exatamente, nós vivemos também numa época, nesses dias, em que as pessoas, quando é confrontada com uma pergunta que eles não conseguem esclarecer com respeito a Deus e a palavra dele, a única coisa que eles surgem é expor uma heresia. Porque a indivíduo, ele quer porque quer ser relevante. Aí ele expõe uma heresia. E justamente essas heresias surgem de pessoas influentes, pessoas que têm uma grande influência. Porque a pessoa influente tem uma influência muito grande naquilo que fala. Então, eu fiquei pensando que, olha para você ver quantos
séculos tem essa questão de Ario, desse homem, e nós estamos falando dele hoje, nos nossos dias. Uhum. Entendeu? Então, por quê? Porque ele era um homem influente. E ele, para fazer valer aquele questionamento, o que ele achou foi menosprezar a divindade de Cristo. Não é assim? A doutrina da Trindade eu também vejo com bastante clareza na carta aos Efésios, logo no capítulo 1. Você vê Deus ali no versículo 1, no versículo 4, Deus escolhendo, Deus chamando. Depois você vê a pessoa de Jesus Cristo justificando. Depois você vê no versículo 13, o Espírito Santo selando. Então, Deus planeja, Jesus executa e o Espírito Santo sela nas palavras do apóstolo Paulo. Então, é uma doutrina que não se dá para ter mais confusão a respeito dela, é uma doutrina muito clara da palavra de Deus, sobretudo nas cartas do apóstolo Paulo. Amém. Obrigado, Nilson. É interessante essa colocação sua, até para a gente, né, seminarista, pastores, né, líderes na igreja. Acho que essa colocação sua é muito, muito pertinente, porque, assim, às vezes a gente quer dar uma resposta para tudo, né? E a gente não quer parar para refletir um pouco mais ou dizer não sei, né? Tem hora que a gente precisa usar essa expressão, né? Não sei, eu ainda não tenho compreensão a respeito disso, né? E aí, como a gente quer ser relevante naquele momento ali, né? E quer emitir a nossa opinião, e diga-se de passagem, nós estamos inseridos, né? Em um contexto de pessoas que querem dar opinião a respeito de tudo. Basta você olhar na internet aí, né? As pessoas assistem um vídeo e elas querem dar opinião de tudo, né? Então, assim, para nós, isso é muito interessante, a gente ter cuidado, né, quando a gente for emitir, né, alguma opinião, né, para a gente também não cair nesses erros, né, de falar apressadamente demais. Provérbios, Salomão já ensinou sobre isso, né, sobre a gente não ser precipitado, né, no falar. Então, dá um pouquinho de tempo, né? Se souber, tudo bem. Se não souber, olha, acho que eu preciso refletir um pouco mais sobre isso, né? Não dá para dar uma resposta aqui. Então, quando a gente vai, né, para o Concílio de Nicéia, eles vão debruçar sobre esse tema, passar tempo refletindo. O que eu acho que hoje, né, nós falhamos muito também a respeito disso. Claro, é porque talvez a gente já tem tudo mais definido, né? Mas ainda tem muitas coisas que nós, como igreja, não estou falando nem na questão de descoberta, mas na questão de estudo, né? Nós deveríamos parar mais juntos, né, para ponderar a respeito de algumas coisas, até para ter uma ideia mais central, né, na nossa postura, na nossa fala, nas nossas pregações, né? E se imagina só, tem hora que a gente diverge tanto de opinião, diverge, às vezes dentro de Filadélfia a gente está divergindo de opiniões, né? Então, assim, eu acho que às vezes falta isso em nós também, né? Esse cuidado, né? E talvez, né, na fala de Nilson aí, Ário, ele vai, nessa busca de dar uma resposta, acaba depois sendo combatido, né? Ele acaba sendo combatido pelo o concílio, a ideia dele é combatida, né? Deixa eu ver aqui um versículo também que eu acho muito interessante, ó. Deixa eu ver se é aqui, deixa eu encontrar para mim. Na primeira carta de Paulo, ele inicia, né, a carta dele dizendo assim, ó, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência a Jesus Cristo, né? Então, aqui a gente já tem também as três pessoas aqui, né? Pedro falando sobre essas três pessoas. Nós somos chamados, né, para dar uma resposta a essas pessoas. Gente, é muito interessante também, nessa busca dessa compreensão aqui, nós lermos a oração de Jesus em João capítulo 17.
porque é uma oração que Jesus fala quem ele é, quem o Pai é, né? Quem nós somos, o propósito que Deus tem a respeito da nossa vida, quando ele diz que ele também está trabalhando para que nós possamos ser um na Trindade, né? Para que nós possamos juntar a Trindade, né? E sermos um com a Trindade, né? Então, por isso, Jesus disse, olha, santifica-os na verdade, na tua palavra que é a verdade, para que eles sejam um, ó Pai, assim como nós somos um, né? Para que o mundo possa crer também que o Senhor nos enviou. Então, a oração, que é chamada de oração sacerdotal, traz um ensinamento muito interessante. Depois vocês voltam a ler aí, né, capítulo 17 de João, ou talvez, né, para ter uma compreensão melhor, desde o capítulo 13, Jesus vai falar muito sobre essa questão da descida do Espírito Santo, né, desse Consolador, né, que vai estar conosco, já mostrando essa pessoalidade dele. Então, gente, é isso aí, né? Pastor, Tô- fiz uma Sim. pergunta. Sobre essa fala do irmão Nilson, me surgiu uma dúvida. Qual deve ser a nossa visão em relação a essa atitude de Pedro de renegação da Trindade? Qual deve ser a nossa visão para isso? Porque, tipo, se a gente for levar para aquela questão que nós fomos ensinados desde berço, desde pequenos, a partir do momento em que você nega Cristo, você está fadado à morte, certo? E qual deve ser a nossa visão mediante a isso que aconteceu sobre Pedro ter negado a Cristo 3 vezes e tudo mais? Quando confrontado sobre essa pergunta, eu simplesmente falo não sei, igual você acabou de falar, às vezes a gente precisa ser humilde e falar não sei, ou eu teria uma resposta certa para dar nesse momento? Assim, eu não sei se eu entendi bem, mas assim, quando você fala, né, que o negar a Jesus, me lembra aí de novo a expressão, negar a Jesus. Foi, porque eu falei o seguinte, colocando a Trindade como sendo um, né? A, Uhum, que foi onde o Nilson trouxe na pergunta dele aí mais cedo. Quando eu trago para o que a Bíblia fala, que houve, ele negou durante 3 vezes. E uhum. a gente, desde pequeno, a gente sempre é ensinado que quando a gente nega Jesus, já era. Tipo assim, você blasfemou contra o Espírito, você negou, você simplesmente virou para ele e disse que ele não existe. E o caso de Pedro, a gente sabe que é um caso à parte e tudo mais, mas se alguém chegar a nos confrontar com isso, essa questão do negar, essa questão do. A gente citou um assunto, conversou a respeito e chegou nessa pauta. A pessoa, mas eu nego se eu quiser, e fala o que fala e acabou, e a gente vai explicar, não, mas negou 3 vezes, por que que eu não posso? Eu simplesmente só Então, aceito a questão do, realmente eu não sei te dar essa resposta, ou eu tenho uma resposta correta para dar nesse momento. eu acho que o ponto aí, né, essa questão do negar, quando você faz essa ponte aí, né, com a questão do pecado sem perdão, né, do pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A gente precisa entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é falar mal do Espírito Santo, né, não é xingar o Espírito Santo. Se fosse isso, né, tantas pessoas que depois tiveram conhecimento de Cristo Jesus, eles estavam perdidos, mas eles são salvos, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo, dentro do contexto ali, né, era exatamente atribuir uma obra do Espírito Santo a Satanás, que era Beelzebub, né? E aí Jesus vai trazer para a mente daqueles ouvintes imediatos o seguinte: olha, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se vocês estão atribuindo a obra do Espírito Santo a Beelzebub, ninguém mais pode convencer vocês, né? Então, assim, vocês não têm perdão, não é porque vocês falaram alguma coisa de mal contra o Espírito Santo. Vocês não têm perdão é porque vocês não acreditam no único que pode convencer vocês de pecado, que é o Espírito Santo, né? Então, se a gente for trazer isso para os nossos dias hoje, a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria uma pessoa negar, dizendo assim, eu não acredito em Jesus. Muito menos nisso que vocês falam a respeito do Espírito Santo.
a blasfêmia contra o Espírito Santo, esse pecado sem perdão, seria uma pessoa que tem o conhecimento a respeito de quem é Jesus, de quem é o Espírito Santo, né? E passar a viver uma vida agora aquém dessas pessoas, dizendo assim, olha, não acredito, não me convence mais, aquilo que eu li na Bíblia, para mim não me convence mais de nada. Então, assim, essa pessoa, ela, por si só, ela está afastando da verdade. É por isso que ela não pode ser convencida. E aí passa a ser, né, uma ofensa contra Deus. Mas o que configura esse pecado sem perdão é isso, João. Não é, né, não é esse simples fato, né, igual Pedro ali, né? Pedro, ele disse, não conheço. Mas você é parece com eles, ó, não conheço. E daqui a pouco diz que ele começou a xingar mesmo, né? Falar coisas, assim, palavras que não eram agradáveis, né? Naquele momento. Mas a gente vai ver que automaticamente Pedro, ele se arrepende, né? Então, assim, quem foi que provocou arrependimento na vida de Pedro naquele momento? O Espírito Santo, né? Mas quando a pessoa, ela jamais não quer ser convencida, aí configura, então, um pecado sem perdão. Ninguém mais pode convencer. Aí é onde já entra aquela questão de, por exemplo, a pessoa é colocada à prova, igual a gente vê, por exemplo, das pessoas que são levadas em refém, que a gente sempre escuta, né, quando fala. Aí, Uhum. nesse caso, que você tá falando é onde é colocado nesse quesito, né? Colocado em refém, fala, ou você nega ou você morre. Aí, quando Isso. ela professa que, tipo, tudo bem, é isso. Então, aí ela está abrindo mão da soberania de Cristo por conta da vida dela, né? Ela está abrindo mão da graça por um bem reduzido. Seria. Menor. Exatamente, né? Entendi. Porque aí a Bíblia Obrigado. já vai falar, né, que a nossa fé precisa nos levar a uma fidelidade, e a nossa fidelidade para com o Senhor, se preciso for, ela tem que ir até as últimas consequências, até a morte, né? Então, negar nesse contexto aí, né, é, é dizer assim, olha, como você expressou aí, né? Por esse bem aqui da vida, eu não quero saber mais do Criador. Então, seria um negar assim. É não estar disposto a morrer por Cristo, né? E todo cristão foi chamado para viver para Cristo, mas também para morrer por Cristo Jesus, se preciso for. Entendi. Obrigadão, pastor. Podemos Eu queria encerrar, fazer uma então? pergunta para John. Eu queria fazer uma pergunta para John, pastor. Irmão, peraí, tá amarrado em nome de Jesus. Pergunta rapidinho para a gente encerrar, porque senão eu vou prolongar demais diante daquela proposta que eu falei com vocês, né, de encerrar mais Não, a cedo. pergunta é rápida. É rápida a pergunta. Como é que tá o oxigênio em cima aí nesse espaço aí? Porque tá conseguindo respirar direito? Ou tá muito frio em cima? Tá fazendo friozinho, John bom. tá... Tá fazendo friozinho, bom. Eu acho que ele achou um espaço, pastor Clemilton, aqui em Guanambi, que a gente não tem, né? A maioria não tem. Eu mesmo estou com o Ô, ventilador aqui pastor, perto de mim, né? eu acho que tá todo mundo querendo colocar esse negócio de John aí só para ficar lá. Rose falou tudo. Gente, então é isso. Um abraço para vocês. Lembra do artigo, tá bom? Para vocês estarem relendo lá. Pensa um pouquinho mais, lê, relê, pondera. Tenta lembrar daquilo que a gente expôs na aula aqui, tá bom? Deus É, abençoe. não é um resumo, é o que a gente aprendeu, O certo? entendimento de vocês, isso. Eu Pronto. quero o entendimento de vocês, exatamente para mim refletir um pouquinho também como é que está sendo o entendimento de vocês sobre a pessoa da Trindade, tá? É tipo uma Não, não, arqueologia, né, professor? não fique com medo de errar, não. Vocês estão construindo. O propósito é É esse, tipo, é a gente construir. Errar Pastor, estava certo aí, pastor. aí precisa fazer o resumo da aula ou Da só o aula resumo? também, da aula. O resumo do artigo aqui está substituindo o final da nossa aula, né, que seria uma aplicação em classe aqui, tá bom? Certinho. Boa noite a tá ok. todos. Bom final de Tchau, semana a Bom final de todos. gente. semana. Pra A gente, paz a Também sou todos, boa boa semana. semana, Boa bom noite a Todos. Tchau, tchau. trabalho, Paz, boa tchau. noite, Para bom vocês. resumo, Sono. paz, amados. Paz.
Até mais, Santo Varão. Meu santo. Até. Boa noite. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite, Thaís. Deus abençoe. Da Clécia, um abraço. Deus abençoe. As coisas no WhatsApp, seu, depois você me manda, viu? Beleza, beleza. Deus abençoe, Pai do Senhor. Agora está mais tranquilo, conseguindo acompanhar. Tem mas está se ajustando, devagar vai se ajustando. Você vai ficar letrado aí. É. Um abraço, Valeu, meu amigo. amigo. Oi.